Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Júnior, eu sou aqui da Igreja de Cristo de Santo André e eu vou usar aqui alguns minutos para trazer para nós algumas palavras, nesse domingo, para que essas palavras possam ser de incentivo, que elas possam ser para alegrar o nosso coração nesses momentos difíceis, diferentes ao menos que nós estamos passando. Não são momentos fáceis, nossa rotina foi totalmente mudada, Muito do que nós fazíamos já não estamos podendo fazer mais devido a essa pandemia. Mas o meu objetivo aqui é tentar trazer um pouco de consolo, de alegria, de esperança, sempre baseados na palavra de Deus. Nós sabemos que nós, como filhos de Deus, apesar de passar por todos esses problemas, nós não estamos imunes a esses problemas, Pertencemos, estamos no mundo, Como Jesus diz, estamos no mundo, passamos pelo que as pessoas do mundo também passam, mas estamos guardados por Deus. E se nós cristãos não tivermos essa certeza, não tivermos essa confiança em Deus, nós seremos demasiadamente abalados. Então, a esperança que nós temos em Deus, a esperança daquilo que nós sabemos que Deus faz por nós, é que deve nos trazer agora esse incentivo. Lógico, todos nós sabemos que devemos ter todos os nossos cuidados com saúde, com os nossos pais, nossas pessoas mais idosas, ou nós mesmos, precisamos ter esse cuidado, mas sabemos que de nada adianta termos cuidado se Deus não estiver à frente. Então a nossa primeira confiança tem que ser em Deus. E é com isso, com essa ideia que eu quero trazer algumas palavras para nós hoje. Que ela possa ser útil para você e que possa deixar o seu coração mais tranquilo. Esses dias eu estive, eu tenho alguma coisa boa que esse momento todo pode nos trazer, é que eu não conhecia, talvez alguns conheciam, eu descobri uma ferramenta muito boa em que a gente pode usá-la, pela internet para fazer reuniões com pessoas, participarmos de reuniões com irmãos, enfim, é uma maneira que nós mesmos dentro de casa a gente pode utilizar o nosso tempo para poder ter esse contato com irmãos e com outras pessoas. Então, usando dessa ferramenta, eu tenho feito aulas da Escola da Bíblia, ensinado alguns amigos meus que talvez, muito provavelmente, sem esse tempo, eles não iriam conseguir ter essa disponibilidade de horário para poder ouvir isso. Então, que como nós sabemos, nós devemos usar tudo que nós temos para o bem de Deus, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos de Deus. Então, pelo menos nesses momentos aqui em que a gente está preso dentro de casa, nesse isolamento, essa ferramenta aí pode ser bastante útil para que você possa usar e falar com seus amigos, seus conhecidos, que talvez até antes vocês já tinham, talvez, provavelmente, tinham tentado essa aproximação, mas as pessoas sempre usavam como desculpa que não tinham tempo, que estavam atarefadas, que assim que melhorasse esse tempo eles voltariam a te procurar, mas enfim, a gente sabe que muitas vezes essa falta de tempo é usada como desculpa, até por nós mesmos cristãos. Infelizmente nós usamos essa desculpa de falta de tempo, nos nossos próprios estudos, no nosso próprio crescimento, para não lermos, para não buscarmos mais conhecimento. E talvez alguma coisa boa que a gente possa tirar de tudo isso é essa lição, Agora, obrigatoriamente, nós acabamos tendo tempo. Então vamos usar esse tempo da melhor maneira possível. E essa ferramenta pode nos prover isso, Então, dentro desses estudos que eu tenho feito, a gente, dentro de uma das aulas, a gente acabou indo lá ver sobre o período do Êxodo, quando Moisés estava com o povo no deserto, e ele estava ali no início, ele foi buscar os mandamentos de Deus, ele subiu até o monte. Isso você pode ver, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode procurar isso no livro de
Êxodo, no capítulo 24, ele vai subir até o monte para pegar essas instruções, esses mandamentos de Deus. E diz no capítulo 24, no versículo 18, eu estou lendo aqui a passagem, né, mas você pode acompanhar aí na sua casa, diz assim no versículo 18 do capítulo 24 de Êxodo: E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então Moisés, quando vai pegar a primeira vez, quando ele vai buscar essas instruções, né, ele vai trazer essas primeiras tábuas, né, onde vão estar escritos os mandamentos, ele vai ficar lá por um período de 40 dias e 40 noites, sozinho, né, em cima do monte, ouvindo as instruções de Deus. E o povo que tinha ficado na parte de baixo do monte, né, o povo não podia se achegar, né, ele tinha até um lugar delimitado para ficar, eles não poderiam chegar numa determinada distância, e quem tocasse aquele monte, né, morreria, porque era um lugar sagrado, né, onde só Moisés poderia estar. E aqui nesse versículo que nós lemos, a gente viu que ele vai ficar lá 40 dias e 40 noites, que é um tempo, para nós, bastante tempo, não é? Dentro da nossa limitação de tempo, né, ao qual nós somos obrigados a viver, 40 dias e 40 noites é um tempo considerável. Quanta coisa nós podemos fazer em 40 dias e 40 noites? Então Moisés, nesse período que lá esteve, pegando essas instruções, essas informações, esses mandamentos de Deus, o povo ficou lá embaixo, e tenho certeza que você conhece esse trecho, né? E se não conhece, vá lá ver, porque é bastante interessante. Esse povo, quando saiu do Egito e foi em direção ao deserto, em caminho à terra prometida, como Deus havia feito essa promessa a Abraão, esse povo era mais ou menos a quantidade de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Então imagine você, vamos arredondar, né? 2,5 milhões de pessoas aguardando no pé do monte, Moisés, que havia subido lá já há 40 dias, pegando essas informações, essas instruções, e o povo lá embaixo aguardando tudo isso. Imagine essa movimentação. Imagine esse povo vendo os dias passarem, aguardando uma resposta de Moisés, aguardando uma resposta de Deus através de Moisés. Imaginem, né, como que esse povo foi passando esses dias. Passa um dia, 2 dias, 5, 15 dias, 20 dias, 25 dias, e Moisés ainda não havia descido, porque nós vimos que ele fica lá 40 dias. Então vamos, né, montando esse quebra-cabeça, vamos montando esse passo a passo na nossa cabeça, e ver como esse povo estava ali, passando por isso. Se você continuar lendo, e você vai até o capítulo 32 agora, de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 1, Êxodo 32, no versículo 1, a gente vai ver dizendo assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então o povo, depois de 40 dias, como nós vimos lá, que ele estava 40 dias no monte, o povo vai ver que ele está demorando a descer, aquele tempo que nós vimos, né, que estava passando, e o povo foi se angustiando, e o povo foi se movimentando. Depois de 40 dias, como a gente viu agora no 32:1, a gente viu que ele estava demorando a descer, e aí se você ler, continuar lendo, né, você vai ver no versículo, ainda no versículo 1, a segunda parte, eles vão pedir para ser feito um outro Deus. Aqui é a história do bezerro de ouro, né, que todos nós conhecemos, né? E eles vão falar na parte final do versículo 1. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, depois de 40 dias e 40 noites, o povo já desesperado, já não sabendo o que fazer, 40 dias ali naquela
naquela aflição, Moisés não voltava. Então eles vão aqui resolver fazer o bezerro de ouro, né? Não é esse o nosso ponto aqui, na história do bezerro de ouro eu sei que vocês conhecem, mas eles vão pedir aqui para ser feito um bezerro de ouro, para ser feito um outro Deus, um Deus em que eles pudessem colocar à frente deles, né? E no resumo dessa história, o que é? O povo, depois de 40 dias sem aquele que estava liderando-os, sem aquele que, pelo menos na visão deles, né, estava sendo como o líder deles, porque o líder deles sempre foi Deus, aquele que os liderava sempre foi Deus, o próprio Moisés deixava isso claro para o povo, mas aqui, como Moisés não descia, 40 dias depois, eles já estão falando aí, como nós acabamos de ler aqui no final do versículo 1, né? Pois este Moisés não sabemos o que lhe aconteceu. Agora vamos trazer isso, irmãos, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque é para isso, né? Eu sempre insisto nisso. A Bíblia é um livro vivo, nós vemos isso, né? Que a Bíblia ela é viva, ela é eficaz. Então vamos trazer isso para a nossa vida. O desespero desse povo após 40 dias sem ver Moisés, e aqui eles vão decidir e vão falar com Arão, né, que era o irmão de Moisés, que nesse instante estava no lugar de Moisés como líder, né, mas o próprio Arão aqui ele vai fraquejar e ele vai ouvir a palavra do povo, né, e ele vai pecar aqui junto com o povo. Mas eu quero me focar nessa ideia do povo, depois de 40 dias, não vendo Moisés, aqui vão idolatrar, vão fazer uma idolatria, vão construir um bezerro de ouro e vão dizer, se você continuar lendo o capítulo, né, eles vão dizer que é este bezerro de ouro que vai guiar o povo, que eles vão passar a seguir esse bezerro de ouro. Idolatria total. Tudo que Deus mais detesta, tudo que Deus mais despreza, em pouco tempo o povo está cometendo. Mas será, irmãos, que esses 40 dias e 40 noites, esse tempo que aos nossos olhos é prolongado, como eu falei, né? Será que esse tempo não teve muito a ver com essa decisão do povo? Porque se Moisés tivesse demorado, vamos usar aqui um exemplo, um dia para descer do monte, ou 3 dias, ou uma semana que fosse, seria mais rápido, talvez o povo pudesse, entre aspas, aguentar, né? Vamos usar isso como um exemplo apenas. Mas 40 dias e 40 noites eles já estavam apavorados, sem aqueles que ele viam como um líder, e partiram para esse caminho da idolatria. E trazendo isso para nós, para a nossa própria experiência, para a nossa vida, para que a gente possa aprender com isso. Nesse período que nós estamos passando, né, já muitos estão dentro de casa presos, isolados, confinados, não há 40 dias ainda, né, mas já há bastante dias. Alguns de nós não têm saído praticamente de casa, né? Alguns de nós, eu não sei qual a sua situação, mas alguns de nós talvez nem até na calçada temos chegado. Outros têm saído, têm feito alguma coisa de urgência, de realmente que precisa fazer, mas muitos de nós estamos realmente presos, né? E talvez, irmãos, essa passagem de tempo faça com que nós comecemos a perder o foco do que é que nos guia, do que é que nos conduz. Esse povo aqui, os israelitas no deserto, depois de 40 dias sem a presença de Moisés, a gente está vendo que isso está trazendo para eles toda essa aflição, esse desespero, essa correria, ao ponto deles fazerem para eles deuses, imagem, e começarem a cultuar esses deuses. Aí talvez você pense, não, Júnior, que é isso? Nós nunca faremos isso, né? Nós sabemos que não devemos fazer imagens e cultuar nada além do nosso Deus. É claro que nós sabemos disso. Mas será que de alguma certa maneira, quando nós passamos a tirar o foco no nosso verdadeiro líder, no nosso verdadeiro Redentor, que é Jesus Cristo, que é Deus, talvez essas mesmas ideias
não comecem a perturbar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração. Quando nós pensamos o que será o dia de amanhã, quanto tempo ainda ficaremos nessa situação, por mais uma semana, 15 dias, um mês, não importa. O meu ponto aqui é quando nós deixamos de olhar para Deus, ter esperança em Deus e aguardar que Deus nos dê a resposta. O povo aqui via Moisés como esse líder, como essa pessoa que seria a única capaz de conduzir o povo. Como se eles falassem, não, se não for Moisés aqui, nós não poderemos fazer mais nada. Precisamos de Moisés. O ser humano é assim. Ele precisa de alguém, de algo, de alguma coisa em que ele possa ver, tocar, conversar, confiar. Esse foi o erro do povo. Eles esqueceram que mesmo se Moisés não tivesse voltado, nunca mais, Deus era o líder deles. Era Deus quem o guiava. Era Deus quem os conduzia desde o início, desde a saída do Egito. Então, o que eu quero trazer para nós essa manhã, irmãos, nesse dia, nesse domingo, é essa ideia. Que pode nos trazer uma esperança maior, uma alegria. Sabermos que não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente quem está nos conduzindo, quem está determinando o nosso caminho nesse período, nesses dias, nessas semanas. É Deus. Tudo que nós estamos passando agora, já passamos no passado e iremos viver no nosso futuro, tudo é por causa de Deus. É Ele quem determina, é Ele quem manda, é Ele quem escolhe. Então, o meu pedido é que nós possamos colocar a nossa esperança em Deus. Sabemos que isso pode abater alguns, sabemos que isso pode entristecer pessoas, realmente não é fácil, não estou dizendo que é legal, né, ficarmos presos em casa dessa maneira. O que eu quero trazer é que nós, que nos chamamos, né, que nos designamos filhos de Deus, servos de Deus, tenhamos realmente essa postura de ver que é Deus quem nos conduz, não são nossas autoridades. É Deus quem determina aquilo que nós estamos fazendo. E tenha certeza, meu irmão, se nós estamos passando por isso agora, nós podemos não entender, não saber o porquê disso tudo, mas Deus sabe. Deus tem o capítulo final dessa história que nós nem sabemos como vai terminar. Então o meu pedido aqui é confie em Deus. Não use esse exemplo mal dos israelitas, em que abandonaram o seu líder aqui, que foi chamado por Deus, né? Moisés foi colocado por Deus para guiá-los, mas colocaram a sua esperança num homem que, segundo eles, estava demorando, e acabaram idolatrando e fazendo aquilo que o seu coração e que sua mente pecadora e pecaminosa achava melhor. Coloque a sua esperança em Deus. Todos nós vamos sair disso. Todos nós passaremos por isso, porque somos filhos de Deus. Ele nos conduz. É Ele quem nos trouxe até aqui e é Ele quem vai nos tirar daqui. Então eu espero que essa mensagem sirva para você como esperança, como consolo, como força para continuar. Apegue-se em Deus. Passe esses momentos em que nós temos que ficar em casa orando, estudando, aprendendo, fazendo devocionais com suas famílias, coisas que, como eu falei, muitas vezes nós arrumávamos uma desculpa de não ter tempo para fazer isso, e agora todos nós temos tempo. Nós fomos obrigados a ter tempo. Agora, como você vai lidar com esse tempo? Lide com a palavra de Deus. Ore, aprenda, ensine, busque, tenha curiosidade em saber o que Deus quer para a sua vida, para as nossas vidas. Eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, nós lá na frente vamos lembrar disso
e vamos agradecer por essa oportunidade que nosso Pai nos deu de pararmos um pouco, reavaliarmos como estamos lidando com as nossas vidas e passarmos realmente a fazer aquilo para o qual Ele sempre nos chamou. Confie em Deus, meu irmão. Logo todos nós sairemos disso e estaremos juntos, cantando, orando, nos abraçando, rindo, porque é isso que Deus quer e Ele espera de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nesses momentos nós todos possamos crescer cada vez mais. Deus te abençoe.